Olá, sejam bem-vindos a este episódio 185 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Há 90 anos, mais ou menos por esta altura, dois acontecimentos decisivos alteraram o curso da história alemã e, por arrasto, de todo o século XX mundial. No dia 30 de janeiro de 1933, Paul von Hindenburg, o comandante do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial e então presidente da República de Weimar, nomeou Adolf Hitler chanceler da Alemanha. E cerca de um mês depois, a 27 de fevereiro de 1933, na sequência de um grave incêndio no Reichstag, o Parlamento Alemão, o presidente Hindenburg atribuiu plenos poderes a Hitler, o que lhe permitiu, após a morte do próprio Hindenburg em agosto do ano seguinte, portanto 1934, ascender ao cargo de Führer e assumir-se como chefe de Estado da Alemanha. E o resto, como se costuma dizer, não é, Rui? É história. E uma das frases mais batidas das últimas décadas, que é assim uma espécie de mantra que nos alerta contra os perigos da ascensão dos extremismos, esse mantra é: Adolf Hitler ascendeu ao poder de forma legítima e democrática. Aliás, o ouvinte João Martins Abrantes enviou-nos uma pergunta sobre isso mesmo, pedindo que estabelecesses paralelismos com a ascensão atual da extrema-direita na Europa e no mundo. Portanto, a minha proposta, Rui, é que nos conduzas ao longo de todo este processo, incêndio do Reichstag incluído, e nos digas se isso é mesmo verdade. Ou seja, se a ascensão de Hitler foi mesmo legal. E de caminho, já agora, também gostava que nos explicasses como é que o presidente Hindenburg, que alegadamente odiava Hitler, acabou por patrocinar a sua subida ao poder. Acho que já deste a ideia... Um longo empreendimento. Exatamente. Acho que já também deste a ideia de como a história é complexa. Certo. E é complexa, para além daquilo tudo, para além das questões que levantaste, por duas outras coisas. Primeiro, porque Hitler não estava destinado a ser chanceler da Alemanha e quase não o foi. Não estava escrito nas estrelas? Isso é importante. Quer dizer, é importante porque nos obriga a uma coisa que é geralmente difícil em história, que é admitir que as coisas podiam ter sido diferentes. Isto é, aceitar que a contingência tem um papel, que o acidental tem um papel na história. Nós não gostamos de pensar nisso. Gostamos de pensar que tudo está determinado, que o que aconteceu tinha de acontecer. Isso de alguma maneira, esse fatalismo, de alguma maneira, reconforta-nos, porque quer dizer que não se podia fazer nada, quer dizer que aquilo era assim que se ia passar. E como não tens como não tens contrafactual também. Sim. Não existe uma história paralela. Não existe nem um laboratório onde possamos fazer as coisas, a experiência de maneira a obter um outro, a ver se conseguimos obter um outro resultado. Mas isto é inquietante admitir que coisas que têm consequências enormes para a história, como sabemos que teve a nomeação de Hitler como chanceler da Alemanha, podem ter dependido de uma série de acasos muito circunstanciais. Isto é umas coisas muito circunstanciais. Portanto, isso é um dos primeiros elementos que torna a história complexa. O segundo é este. Temos Hitler a ser nomeado chanceler da Alemanha em 1933. E este Hitler, o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ainda não é o Hitler da Segunda Guerra Mundial, do extermínio dos judeus. Certo. Sim, era um demagogo, antissemita também, mas ainda não era um tirano, nem ainda era o genocida. Isto ainda não tinha praticado. Portanto, quem o nomeou, quem recebeu a nomeação, quem votou nele antes, quem depois o nomeou, quem depois acolheu o seu governo, não estava a ver ainda o que se ia passar a seguir. Não podia imaginar que aquele Hitler seria o Hitler da Segunda Guerra Mundial. E esse é um elemento importante. Mas estás a dizer que não havia pistas suficientes sequer para adivinhar isso? As pistas estavam lá. As pistas estavam lá para quem sabe o que aconteceu a seguir. O ponto é que ele também só conseguiu chegar ao poder porque foi subestimado. Quem o nomeou não pensou que estava
a dar o poder a quem ia ser o déspota, o tirano da Alemanha nos 12 anos seguintes. Ninguém estava à espera disso, de uma certa maneira. Isto é, parece aquela anedota dos Monty Python, que ninguém estava à espera da Inquisição Espanhola. E aqui também ninguém estava à espera do líder que iria provocar a Segunda Guerra Mundial e iria levar ao extermínio de uma comunidade, da comunidade judaica na Europa. E às vezes não o próprio, não é? E provavelmente o próprio também não sabia até onde é que poderia ir. E isto levanta uma segunda dificuldade, que é a necessidade que neste caso, enfim, em quase todos os casos, temos de examinar os acontecimentos e os atores desses acontecimentos, os personagens da história, do ponto de vista da época, isto é, daquele momento, e não do ponto de vista que nós hoje temos em dia, sabendo o que é que aconteceu. Sim. E isto também levanta dificuldades. Isto é, levanta dificuldades. Tentámos perceber então como é que Hitler era visto em janeiro de 1933. Quem é que ele era? Como é que era percepcionado pelos seus rivais, pelos seus partidários, o que é que julgavam que ele ia fazer ou que não ia fazer. Portanto, isto não é fácil de fazer. Quer dizer, não é fácil de fazer. Porquê? Porque nos exige a nós próprios quase libertarmos daquilo que já sabemos, de uma certa maneira. Isto é, tentarmos fazer de conta que não sabemos o que aconteceu a seguir e tentar perceber como é que naquele momento as coisas eram vistas e depois, enfim, explorar as fontes para tentar, então, conseguir determinar exatamente essa percepção, a percepção que havia no momento. Portanto, não é uma história nada... não é uma história fácil de contar. Começamos então por onde? Pela Alemanha? Podemos começar pela Alemanha, sim, até porque na Alemanha, na situação da Alemanha, está muito daquilo que é que ajuda a uma visão determinista neste caso. De facto, a Alemanha, aquilo que hoje chamamos a República de Weimar, estava numa situação que é difícil imaginar situações piores para um país. Em 1933 a Alemanha era uma república, começou-se a chamar, aliás, depois a República de Weimar. Weimar era a cidade alemã onde tinha estado reunida a Assembleia Constituinte que tinha feito a Constituição da República em 1919, portanto, daí essa associação. A República tinha sido proclamada a 9 de novembro de 1918, 2 dias antes do fim da guerra. Portanto, a República tinha sido o resultado, isto é importante, a República tinha sido o resultado da derrota do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, que tinha levado à abdicação, tinha obrigado o Kaiser a abdicar, e a República... E os líderes da República tinham pago, digamos, os custos da Primeira Guerra Mundial. Isto é, o Kaiser tinha sido embora, foram eles que tiveram de, primeiro, reconhecer a derrota. Certo. Foram eles depois que tiveram de negociar com os aliados as condições do armistício e da paz, e isso envolveu ceder territórios. 13% do território do Império Alemão teve de ser cedido à Polónia, à Dinamarca, à Bélgica, à França. Portanto, a Alemanha perdeu territórios para uma maior parte dos seus vizinhos. A Polónia até é um novo vizinho. Tiveram de aceitar depois a diminuição da soberania do Estado alemão. Por exemplo, a República estava impedida de ter um exército com mais de 100 mil homens, não podia ter força aérea. Portanto, estava limitada na sua capacidade militar, e ainda tiveram de pagar reparações. Isto é, pagar reparações, portanto, pela guerra. O que é que isto envolveu? O que é que isto implicava? Implicava o governo da República de Weimar, portanto, estar a lançar impostos sobre os cidadãos da Alemanha para depois pagar aos estrangeiros. Portanto, literalmente parecia uma agência estrangeira a retirar dinheiro dos cidadãos para dar aos países estrangeiros. Era assim que aquilo era visto. Foi uma república que já nasceu derrotada e possivelmente odiada, não é? Exato. E vista como uma espécie de quase, enfim, não uma imposição dos estrangeiros, mas uma cedência aos estrangeiros, uma agência
quase uma agência dos estrangeiros, das potências estrangeiras vencedoras da guerra, para quase explorar a Alemanha. A Alemanha continuava a ser o Estado com a maior população na Europa Ocidental, 62 milhões de habitantes, tinha a maior economia industrial também da Europa, mas tinha este, sim, desde o fim do século XIX, que esse era o caso, mas tinha um regime político visto como o resultado de uma derrota, de uma cedência. Reparem, por contraste com o Império Alemão, que tinha saído de uma vitória militar em 1870, portanto a República tinha saído de uma derrota, e significativamente, isto é muito significativo, nós chamamos de República de Weimar, mas eles não se chamam, mas a República de Weimar não se chamava a si própria República de Weimar, chamava-se Deutsches Reich, isto é, manteve oficialmente o título do Império Alemão. Portanto, era uma república, mas continuava-se a chamar Império Alemão. Isto dá uma ideia das dificuldades de identidade deste regime. Quer dizer, também não queria renunciar à glória do Império. Curiosamente, de onde é que veio o termo de República de Weimar? Foi Hitler que o inventou. Sim. Foi Hitler que o inventou num discurso. Em 1929, chama ao regime a República de Weimar. E digamos que é uma utilização, é uma forma pejorativa, quer dizer, não é a República Alemã, é a República de uma cidade, de Weimar, quer dizer, uma coisa que tinha sido combinada por uma série de políticos em Weimar e que não representava. Portanto, o termo que nós usamos era um termo depreciativo. É um termo depreciativo que depois a historiografia adotou para designar aquela época da história alemã. Portanto, enfim, este é um primeiro elemento. De facto, a Alemanha, em 1933, tem este regime que não é visto como um regime exaltante, nem glorioso, nem nada, por uma grande parte ou pela maior parte da população. Depois, em segundo lugar, a sociedade alemã foi profundamente abalada pela Primeira Guerra Mundial e pelo pós-guerra. Já falámos aqui da inflação resultado da guerra, inflação resultado do esforço em 1923 para sustentar os trabalhadores em greve na região ocupada do Ruhr. Tudo isso tinha levado a um descontrole financeiro total, e esse descontrole que tinha causado a inflação abalar a imensa classe média, basicamente destruir as poupanças da classe média. E se alguma coisa define a classe média, é esses patrimónios, é a poupança. E percebemos para onde é que foram as poupanças quando pensamos que um pão custava um marco alemão em 1919 e em 1923, 4 anos depois, custava o mesmo pão, custava a módica quantia de 100 mil milhões de marcos. Meu Deus. De um marco para 100 mil milhões de milhões. Isso é que é inflação. Portanto, isto é inflação. Quem tinha, portanto, um depósito no banco com, enfim, imaginem, 1000 marcos, enfim, em 4 anos ficou basicamente sem nada. Quer dizer, isto, sem nada, certamente com isto. É verdade, a partir de 1924, os governos da República conseguiram estabilizar as finanças, fizeram muito à custa de empréstimos americanos, de investimentos americanos. Também reavivaram a economia. Portanto, meados da década de 20 entra-se numa fase melhor, e chegamos a 1929. O que é que acontece em 1929? É a grande crise da Bolsa de Wall Street, uma crise financeira. Os americanos retiram o seu dinheiro da Europa, retiram os investimentos, e isso provoca outra vez uma enorme crise na Alemanha, falências, até porque os governos da República de Weimar, em 1929, 1930, tinham uma imensa preocupação com a inflação e, portanto, optaram por enfrentar esta falta de investimentos cortando despesas através da austeridade, precisamente para evitar um novo período inflacionista como tinha acontecido 10 anos antes. Isso o que é que levou? Enfim, não há inflação, mas há desemprego, imenso desemprego. No princípio de 1930, já 14% da mão de obra na Alemanha estava desempregada, e aquilo vai atingir quase um quarto, um quinto da população trabalhadora desempregada. Ou seja, primeiro veio a inflação e depois veio o desemprego. Portanto, temos primeiro a inflação atinge a classe média no início dos anos 20 e depois o desemprego no princípio dos anos 30 atinge a classe trabalhadora. Portanto, é esta sociedade abalada primeiro pela inflação,
depois pelo desemprego, onde parece que toda a gente perdeu o estatuto, as perspectivas que tinha. Portanto, é esta Alemanha de 1933, é esta Alemanha em que parecia estar sob areias movediças, em que tudo podia acontecer, numa enorme instabilidade e incerteza. E também não costuma dar bom ambiente, não é? Não. E depois, um terceiro elemento, que é a própria vida política desta República de Weimar. Nascera na violência. A República de Weimar nasceu no meio de uma revolução, de uma tentativa de revolução bolchevista em Berlim e em Munique. Portanto, havia uma facção do Partido Social Democrata, que era o maior partido da Alemanha, que quis imitar a Revolução Russa de 1917, isto é, quis imitar os bolchevistas de Lenin, tentando tomar o poder depois do fim da guerra. E essa revolução é derrotada devido à dispersão do exército depois da guerra, não propriamente pelas forças, digamos, por forças regulares, mas por corpos de voluntários que o governo incentivou a formarem-se e a lançarem-se contra os bolchevistas. Isto é, corpos de voluntários armados. Antigos soldados, civis armados, isto é, enfim, uma parte da população voltou-se contra a outra parte, é basicamente uma guerra civil. E o que derivou daí é que passou a haver uma tradição de política militarizada na Alemanha. Não era só o Partido Nazi. Não era só o Partido Nazi. Portanto, a vida política da República de Weimar tem uma dupla dimensão. Por um lado, temos um sistema eleitoral assente no sufrágio universal, que é relativamente limpo, e, por outro lado, temos estes partidos que têm milícias paramilitares. E não é só o Partido Nazi. O Partido Social Democrata tem uma milícia, o Partido Comunista tem uma milícia, e depois há uma série de partidos nacionalistas que também têm milícias. Aliás, as próprias autoridades e até o resto do exército alemão incentivam essas milícias até como uma forma de compensar o facto do exército ser muito pequeno, e portanto eles querem ter gente, digamos que militarizada, para um dia, se houver algum conflito, poderem recorrer imediatamente a essa gente. Portanto, há aqui há uma... Agora, o que isso equivale... E as milícias enfrentavam-se nas ruas. O que isto dá é que estes grupos armados são utilizados pelos partidos para impedirem as manifestações e os comícios uns dos outros. Portanto, a vida política... a vida política da República de Weimar, portanto, é uma vida política de gangues em confronto nas ruas constantemente, com mortos, feridos. Portanto, esta e sempre a possibilidade de golpes. Enfim, há golpes em 1923, o próprio Hitler nessa altura tenta tomar o poder violentamente em Munique, à frente do Partido Nacional Socialista e das suas milícias. Ainda iremos falar disto ainda iremos falar disso em novembro. Portanto, esta é a vida política da República de Weimar. Portanto, quando nós temos este quadro da Alemanha nos anos 20 e princípio da década de 30, parece quase fatal que Hitler viesse a tomar o poder. Isto é, um demagogo que acusava o regime de traição, que culpava os judeus por essa traição, embora os judeus fossem uma pequeníssima minoria na população alemã, menos de 0,9%, e um demagogo que prometia unidade nacional com um regime autoritário. Portanto, é fácil pensar, quando olhamos para isto, o terreno estava pronto para Hitler, era só, o fruto estava ali, era só ele colher. Mas não é bem assim. Mas tu achas que o fruto estava mais alto? Estava um bocadinho mais alto e mais verde até. Okay. Bem, mas então vamos lá explicar porque é que não era fatal que Hitler se tivesse tornado chanceler da Alemanha em 1933. Bem, primeiro porque a República de Weimar já tinha resistido a várias tentativas de tomada violenta do poder. Em 1919, os comunistas em Berlim, e depois na Baviera em abril. Também houve uma tentativa de golpe dos ultranacionalistas em Berlim em março de 1920, o Hitler em novembro de 1923, e a República de Weimar, perante estas tentativas de tomada do poder pela força, apesar de não ter muitos elementos, um exército reduzido, etc., tinha conseguido resistir. E tinha conseguido resistir assentando numa grande coligação de partidos que, digamos, que se identificavam com o regime e que mantiveram o regime durante bastante tempo, a chamada grande coligação de sociais-democratas, isto é, aqueles sociais-democratas que não se tinham tornado comunistas e, portanto, que ainda eram sociais-democratas, os católicos,
os católicos eram uma minoria religiosa na Alemanha, cerca de 30% da população, tinham um partido que era o Partido do Centro, portanto estava aliado aos sociais-democratas, e os liberais. Enfim, os liberais não é um partido, são vários partidos. Há um partido mais conservador, havia um partido mais progressista e um mais conservador, que eram liberais, e que também faziam parte desta grande coligação. E, portanto, esta grande coligação conseguiu, durante imenso tempo, sustentar governos no Parlamento, e era, digamos, o grande alvo dos ataques, quer dos comunistas, quer dos nazis depois. Quem estava fora dela. Comunistas e nazis. Enfim, havia também outros grupos nacionalistas e de extrema-esquerda que estavam fora, mas basicamente era esta, no fim dos anos 20, eram estas as forças principais que criticavam esta grande coligação. Em segundo lugar, quando alguém previa um futuro autoritário para a Alemanha, aquilo que se imaginava mais provável não era um partido tomar o poder e implantar uma ditadura de um partido, era a ditadura do presidente do Reich. Isto é um regime presidencialista apoiado no exército, uma ditadura do presidente apoiada no sentido que era no exército. Enfim, porquê? Uma espécie de tradição. Porquê? Primeiro porque isso era... correspondia a própria Constituição da República de Weimar, a Constituição de 1919, abria essa possibilidade ao admitir que o presidente pudesse assumir o governo através de decretos, através dos poderes de emergência que lhe permitiam governar por decreto. O artigo 48 da Constituição. E, portanto, havia a possibilidade de uma ditadura constitucional, quer dizer, isto é, que estava de acordo com a Constituição e que o Presidente podia ignorar o Parlamento e nomear um governo e depois governar por decreto presidencial, sem esses decretos terem de ser aprovados pelo Parlamento. Portanto, havia essa possibilidade. E depois, claro, havia o facto de o Presidente, desde 1925, ser o Marshal Hindenburg, um antigo comandante do exército alemão, o herói, aliás, da Primeira Guerra Mundial, na frente leste contra a Rússia entre 1914 e 1916. Basicamente, Hindenburg tinha derrotado a Rússia na Primeira Guerra Mundial, antes de, em 1916, ter tornado comandante de todo o exército alemão, portanto, mas era um grande herói militar. E depois era uma figura imponente, 2 metros, gigantesco, bigodes gigantescos, um homem de ferro, quer dizer, como ele era... Mas já tinha uma certa idade. Sim, com 80 e tal anos. Aliás, em 1914 ele já estava reformado, voltou e saiu da reforma para voltar para o exército, portanto, um nobre prussiano, quer dizer, portanto, correspondia a uma certa ideia da autoridade na Alemanha. E era uma figura que é apoiada pela direita nacionalista e até monárquica, mas também a determinada altura a grande coligação também frequentemente o apoia, aliás, por exemplo, contra Hitler e contra os comunistas. Portanto, se alguém dissesse em 1932 que a Alemanha estava destinada a ser uma ditadura, era muito provável que as pessoas pensassem que, sim, uma ditadura do presidente Hindenburg, enfim, e com o chefe do governo que ele escolhesse, apoiada pelo exército, que tinha em Hindenburg a grande figura e até apoiada depois pelo resto da Alemanha, que o venerava, quer dizer, venerava este grande chefe militar. Se alguém dissesse, não, essa ditadura vai ser do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, isto é, dos nazis, do chamado depois nazis, que é o Partido Nacional Socialista, digamos que é uma... a abreviatura alemã, nazi, nacional-socialista, e que o ditador vai ser Adolf Hitler, era muito provável que muita gente duvidasse disso. E duvidasse disso porquê? Porque é verdade, o Partido Nacional-Socialista tinha crescido, mas esse crescimento tinha sido demasiado súbito para não parecer efêmero. Quer dizer, isto é para as pessoas não pensarem, bem, tal como cresceu tão rapidamente, também pode crescer rapidamente. Isto é, não era um crescimento ao longo dos anos orgânico. Reparem, nós já falámos aqui dos nazis ao princípio, quando Hitler se tornou o chefe do partido. O partido nazi é apenas um entre vários dos pequenos partidos daquela área. Uma área onde havia muita gente a tentar combinar
o nacionalismo da direita com o socialismo da esquerda, portanto este nacional-socialismo, a tentar combinar a direita e a esquerda. Às vezes diz é um partido da direita, de facto eles eram um partido que se cria para além da direita e da esquerda, combinando as duas coisas. Isto é, o programa nacionalista e o programa socialista. Portanto, essa é a ideia, o programa socialista da esquerda e o programa nacionalista da direita. Essa é a ideia do Partido Nacional Socialista. Mas não é uma ideia nada original, nem é exclusiva do Partido Nacional Socialista do Hitler. Portanto, em 1920-21, quando estes partidos estão a formar-se, muito provavelmente não era fácil adivinhar qual deles é que iria ser importante, ou se algum deles de alguma vez iria ser importante. E este era um partido... Hitler tenta tomar o poder em Munique, em 1923, e falha miseravelmente. Está preso um ano, vem da prisão. E depois o partido não progride, isto é, de 1923 a 1928, enfim, em termos eleitorais, não há nada. Em maio de 1928, eleições, tem 2,6% dos votos. 12 deputados. Em 28, portanto, 5 anos antes daquilo que nós estamos a relatar. Em 28 tem 2,6%. Então quando é que ele disparou? É precisamente com a grande crise de 1929-1930. O desemprego, etc. E nas eleições de 1930 há, de facto, um salto brusco. Isto é, os nazis saltam para 18,3% dos votos, com 107 deputados. Portanto, isto não é o resultado de uma espécie de progressão contínua desde 1920 ou 21, que todas as eleições tivessem vindo a crescer. Mas, até... Não, é uma coisa... Mas de dois grandes saltos, em 30 um grande e depois salto. em 32. Não? E depois em 32 outro grande salto. De repente tem 37,3%, com 230 deputados, e torna-se o maior partido no Parlamento. Mas repare, isto são saltos bruscos. Não é o resultado. Mas não tem uma maioria absoluta. Não tem uma maioria absoluta. Isto são saltos bruscos, quer dizer, são o resultado de uma espécie de súbita mudança de opinião, o que faz admitir que, se a opinião mudou uma vez, pode mudar a segunda vez. E o eleitor sabia disso. E estava-se a ver isso em 1932. O eleitorado era de facto volátil. Em 1932 não há só umas eleições legislativas, há duas, portanto há uma em julho e depois há outra em novembro. E nas eleições de novembro o partido nazi começa a perder terreno. Passa de 37% dos votos em julho para 33% em novembro. Portanto cai 4 pontos por cento. 196 deputados. Muito longe de qualquer maioria, era preciso ter 293 deputados para ter a maioria. Os nazis nunca tiveram uma maioria, atenção, porque tiveram uma maioria absoluta no Parlamento. Portanto, não era... havia que admitir que o partido, mais 2 ou 3 eleições, podia regressar aos 2,6%. É verdade que a organização tinha aumentado, havia agora dezenas de milhares de filiados, havia também milhares de pessoas nas milícias do partido, mas não era impossível que a sua presença eleitoral não diminuísse se, por exemplo, a situação começasse a melhorar, a situação económica começasse a melhorar. E em 1932, 33, há sinais de que a situação pode começar a melhorar. Isto é, o desemprego começa a diminuir e, portanto, há uma ideia de que, enfim, mais uns anos e as coisas regulam-se, e muito provavelmente este partido perde os eleitores que num determinado momento ali estiveram porque estavam fartos. Repara, aquilo que nós chamamos de um partido de protesto, não é? E como os outros, todos os partidos se tornaram, aliás, partidos de protesto em 1932, 33. Os sociais-democratas, toda a gente dizia vamos mudar o sistema, etc. Era digamos, o que recomendavam as circunstâncias para falar aos eleitores. Isto é, ninguém ia falar aos eleitores e dizer não, nós queremos manter este regime, queremos defender este regime, um regime que aparentemente tinha falhado financeiramente e economicamente. Portanto, toda a gente vinha com propostas de alteração e os nazis foram os mais convincentes em julho, já eram menos em novembro e podiam ser ainda menos a seguir. E o próprio Hitler, ao passar de 37,3 para 33,1 em poucos meses, não começou ele próprio a ser contestado? Exatamente. No próprio Partido Nacional Socialista, Hitler, que é aquilo que dá consistência ao partido, a maneira como ele tenta dar consistência ao Partido Nacional Socialista, aos vários movimentos que formam o Partido Nacional Socialista, é um bocadinho doutrinariamente, mas muito mais fazendo todos os outros dirigentes do partido reconhecê-lo como o chefe absoluto. Isto é,
de certa maneira, ele tem uma ideia de que o partido é suficientemente... não tem mais consistência do que aquela que vem do reconhecimento da autoridade absoluta que ele exerce sobre o partido. E essa autoridade começa a ser contestada quando as coisas começam a correr menos bem. Isto é, há gente que acha que ele é demasiado intransigente, porque ele não quer fazer alianças, não quer estabelecer compromissos com outros partidos, e portanto há outros líderes nazis que acham que talvez pudesse ser um bocadinho mais flexível, jogar o jogo parlamentar, disponibilizarem-se para apoiar algumas soluções de governo. Hitler parece... alheio a tudo isso, não quer ouvir falar dessas coisas, está contra, e começa a haver contestação de... Mas se ele em novembro já está mais fraco do que em julho, como é que ele chega ao poder em janeiro do ano seguinte? Como é que ele chega ao poder em janeiro do ano seguinte? Bem, a presença eleitoral, o peso que o Partido Nazi tem no Parlamento é muito importante, claro. Isto não é imponente se é o primeiro partido no Parlamento, o que quer dizer que quem fazia jogos políticos no Parlamento começava a pensar em Hitler e nos nazis como prováveis parceiros. Mas a mais importante do que isso foram as intrigas políticas à volta do presidente Hindenburg. Basicamente, na corte do presidente tinham surgido, agora vou simplificar para não tornar a história demasiado complexa, tinham surgido duas personagens a disputar o poder. Isto é, entre aqueles que estão à volta de Hindenburg, entre os seus, digamos, íntimos, os seus colaboradores. Um é o general Kurt von Schleicher, e outro é um aristocrata, um militar, mas sobretudo um cortesão, um diplomata, que é o Franz von Papen. E os dois têm a ambição de ser os chefes de governo da Alemanha. Schleicher basicamente propõe a via da ditadura presidencialista, apoiada pelo exército. É isso que ele basicamente propõe. E o Franz von Papen, de certa maneira, para o contrariar, propõe um regresso ao regime parlamentar democrático, o que implicava arranjar uma maioria no Parlamento de apoio ao governo. E é isso que Franz von Papen faz. Isto é, contacta Hitler para apoiar um governo de que ele, Franz von Papen, fosse o chefe, o chanceler. E Hitler declara logo que nunca apoiaria nenhum governo de que ele, Hitler, não fosse o chanceler. Isto é, Hitler quer ser o chanceler. Von Papen dá-lhe imensos ministérios, isto é, dá imensos ministérios ao partido nazi, e Hitler recusa esses ministérios. A única coisa que está interessada é no lugar de chanceler. E isto é uma estratégia que inquieta alguns dos outros líderes nazis. Isto é, alguns estavam dispostos a aceitar terem... O governo tem 11, 12 ministérios, isto é, a ficarem com 7 ou 8 ministérios, isto é, a terem a maioria dos ministros, aceitando que von Papen fosse o chefe do governo. Hitler prefere quase não ter ministros nazis, mas ser ele o chefe do governo. Portanto, esse é o ponto. Só para as pessoas não se perderem lá em casa, ninguém naquele momento estava a contestar o Hindenburg, certo? Estamos a falar de chefes de Estado, das pessoas que iriam liderar o governo. Não, isto chefes de governo. Chefes de governo nomeados por Hindenburg. Mas aí a pergunta então é, então, mas se Hitler era o mais votado, Hindenburg tentou mantê-lo sempre na fila atrás destas figuras. Reparem, ele era o mais votado, mas não tinha uma maioria absoluta no Parlamento, e além disso, o Presidente do Reich não tinha a obrigação de nomear. Pronto, era só para esclarecer isso. Aliás, nem tinha, é porque isso, não tinha a obrigação. À luz do Parlamento português, é uma coisa estranha. Mas isto não era isto não era o sistema português, isto é precisamente porque o sistema alemão permitia o governo presidencial, isto é, o governo do Presidente. No sentido de o Presidente nomear um chefe de governo que depois podia ou podia não ter... mais próximo da lógica francesa dos dias de hoje. Talvez um bocadinho, sim. Um bocadinho. Sim, talvez isso. É a República de Weimar. É mesmo a República de Weimar. Okay. Quer dizer, talvez um bocadinho... Não, eu ia dizer próximo da lógica da Constituição de 1976, portuguesa de 1976, em que o governo tinha de depender também da confiança do Presidente, mas aqui o governo, na República de Weimar, podia depender unicamente da confiança do Presidente. Certo.
Portanto, mais até próximo da lógica mais próximo da lógica da Constituição de 1933 do Estado Novo em Portugal, em que o governo depende da confiança do Presidente. Portanto, o Presidente nomeia um governo, esse governo depois pode ter ou não ter maioria no Parlamento. Se tiver maioria no Parlamento, tanto melhor. Se não tiver, governa por decretos presidenciais. Isto é, o Presidente dá-lhe poder. Neste caso aqui, portanto, Schleicher está a dizer, bem, eu fico à frente do governo e continuamos com os decretos presidenciais. Certo. Isto é, governamos como estamos a governar desde 1930, que foi quando acabou a grande coligação e basicamente os governos passaram a ser, enfim, presidenciais. E von Papen está a abrir a outra perspectiva, que é, não, mas eu arranjo uma maioria no Parlamento com os nazis. Isto é, os nazis vão me apoiar. Agora, Hitler tem esta condição, que é assim, eu apoio o governo, mas eu tenho de ser chefe do governo. Eu é que tenho de ser chefe do governo. E von Papen acaba por aceitar isso, porque tem tanta vontade de impedir Schleicher de ser chefe do governo, que aceita as condições de Hitler, e depois convence Hindenburgo a aceitar que... E o Papen ficava com o quê nessa? Ficou como vice-primeiro-ministro, ficou como vice-primeiro-ministro, como vice-chanceler, portanto, e Hitler como chanceler, e os nazis só com 2 ministros. Certo. Isto é em 11. Quer dizer, portanto, eles ficaram... Papen, na verdade, ter mais poder dentro do governo. Sim, a ideia do Papen é, bem, Hitler não vai mandar nada, quer dizer, quem manda sou eu. Quer dizer, aliás, os nazis têm um Ministério do Interior que não tinha poder nenhum. Enfim, agora não quero ainda complicar a história, mas esta República de Weimar é um Estado federal também, e portanto os Estados continuam a ter grandes poderes, e por exemplo a polícia é dos Estados, quer dizer, e portanto o Ministro do Interior, que em princípio seria responsável pela política da República, do centro, não tem qualquer poder, portanto dar aquilo aos nazis não lhe dá nada, quer dizer, mas Hitler aceita isso desde que seja ele o chanceler. Agora, o que é que convenceu Hindenburg? Quer dizer, convenceu, portanto, a ideia de que, bem, em vez de termos aqui uma ditadura presidencial, vamos ter então um regime democrático, parlamentar, o Presidente já não tem de usar os seus poderes de emergência para governar, portanto, é o Parlamento que vai governar. Portanto, é em nome da democracia parlamentar que Hitler vai para o poder. Certo. Para impedir uma ditadura, para não haver uma ditadura na Alemanha. Portanto, esse é o primeiro. E segundo, Hindenburg também segue uma informação que lhe chega do exército. Isto é uma impressão que o exército lhe dá. O exército, portanto, é aquele exército limitado pelos aliados pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial. E não pode ter mais de 100 mil homens. Não pode ter força aérea, não pode ter formações blindadas, por exemplo. E o comando do exército informa Hindenburg que nessas condições, isto é, nestas condições, com essas limitações, o exército pode fazer frente à insurreição armada de um partido na Alemanha, mas não pode fazer frente à insurreição armada de 2 partidos na Alemanha. Isto é, se 2 partidos, eles estavam a pensar obviamente nos nazis e nos comunistas, iniciarem insurreições armadas, o exército tem de se aliar a um para combater o outro, não consegue combater os 2 ao mesmo tempo. E, ou seja, é preciso escolher entre os nazis e os comunistas. E claro, aliás, para perceber bem isto, é preciso notar que nazis e comunistas nesta altura estão mais ou menos sintonizados, quer dizer, estão os 2 interessados, os 2 partidos estão interessados em abalar a República de Weimar e, portanto, estão disponíveis para votar as moções de censura uns dos outros, coordenam uma campanha para destruir o governo dos sociais-democratas no Estado da Prússia, que é o maior Estado desta República Federal. Portanto, a possibilidade dos 2 iniciarem insurreições armadas ao mesmo tempo não é totalmente improvável. Além disso, tanto comunistas como nazis não se veem uns aos outros como os inimigos principais. Para os comunistas, os inimigos principais são os sociais-democratas. Para os nazis, também são os sociais-democratas e os outros partidos da grande coligação. Portanto, não se veem um ao outro como os inimigos principais. E, portanto, no meio disto tudo, toda a gente subestimou o Hitler na altura, não é? Nós subestimamos o tempo deste nosso programa. Verdade. Bom, como subestimamos o tempo, tenho de me despedir aqui de quem nos está a ouvir em FM. Até para a semana. Os outros, já sabem, podem continuar em podcast. Nós esticamos por aí, porque graças às maravilhas da era digital podemos conversar durante mais algum tempo acerca dos nazis e da subida de Adolf Hitler ao poder. Então diz lá, Rui, toda a gente subestimou o Hitler. Toda a gente subestimou o Hitler. O Papen julga que o vai manipular.
E as oposições também julgam que sim, isto é, que o Papa vai manipular Hitler. Portanto, sociais-democratas, comunistas, esperam que se torne óbvio que Hitler é um fantoche de Papa, o que vai diminuir o apelo que os nazis tinham para as classes trabalhadoras e para os descontentes com a situação da República de Weimar. Isto é mostrar que, afinal, os nazis eram um partido do sistema como outro qualquer. Isto é, digamos, a linha principal até de crítica dos comunistas. Os comunistas dizem Hitler é apenas mais um partido burguês, quer dizer, é mais um partido da burguesia e vai se tornar claro agora, quando eles forem para o governo, que vão fazer exatamente a mesma coisa que os outros fizeram. Se, por acaso, tentarem os nazis enverdar por uma linha mais autoritária, para os comunistas ainda era melhor. Isto é, a ideia deles isso aí então era ouro sobre azul. Porquê? Porque a lógica comunista era do quanto pior melhor. Portanto, eles pensavam que se o regime se tornasse uma ditadura, seria mais fácil para os comunistas depois mobilizar os trabalhadores para derrubar essa ditadura. Portanto, primeiro não esperavam que Hitler fizesse nada de especial, e depois, mesmo que Hitler tentasse estabelecer uma ditadura, eles pensavam que iriam derrubá-la em menos, uma semana ou duas, deitavam abaixo. Portanto, em janeiro de 1933, isso é uma das coisas mais impressionantes para quem vê a imprensa da República de Weimar, da esquerda até à direita, é que ninguém está nada preocupado com aquilo, quer dizer, pouca gente está preocupada, a não ser os judeus que estão preocupados, mas mesmo aí muita gente diz, não, o antissemitismo eram coisas que ele dizia quando estava na oposição, ele agora vai para o governo e não vai fazer nada. Além que os judeus eram uma minoria. Era uma pequeníssima minoria, menos 0,9% da população, portanto não era propriamente... E o antissemitismo, é preciso dizer, também não era nada impopular na Alemanha, onde eram antissemitas por várias razões, da direita à esquerda, quase imensa gente. Quer dizer, uns porque achavam que os judeus eram os principais agentes do capitalismo, outros porque já achavam que os judeus eram os principais agentes do bolchevismo, enfim, toda a gente tinha razões para odiar, repito, aquilo que era uma relativamente pequena minoria dentro das fronteiras do Império, do que restava do Império Alemão em janeiro de 1933. Mas tu naquela altura já tinhas o exemplo italiano, ninguém viu? É verdade, quer dizer, porque nós às vezes dizemos, mas as pessoas obviamente antes de Hitler não sabiam que os nazis podiam tomar o poder daquela maneira. Ora bem, 10 anos antes, ou cerca de 10 anos antes, Mussolini também tinha sido nomeado chefe do governo, neste caso a Itália era uma monarquia pelo rei, e gradualmente, e portanto à frente um governo parlamentar também, atenção, um governo parlamentar, e gradualmente vai instalar uma ditadura, até meados, durante 3 ou 4 anos, consegue instalar uma ditadura de partido único. Porque é que isso também não perturbava as pessoas? Bem, uma parte das pessoas provavelmente pensava, sim, era uma ditadura, mas havia ditaduras piores. A ditadura que verdadeiramente horrorizava a maior parte dos europeus no princípio dos anos 30 não era a ditadura fascista de Mussolini em Itália, era a ditadura comunista da Rússia. Porquê? Porque a ditadura comunista da Rússia exercia violência, enfim, a ditadura fascista de Mussolini também era violenta, a ditadura comunista da Rússia era violenta, mas a ditadura comunista da Rússia exercia violências sobre classes inteiras da população, isto é, atacava as pessoas por causa do estatuto que elas tinham, por causa da profissão que elas tinham, não só por causa das suas opiniões políticas ou das suas atividades políticas. Portanto, era uma ditadura quase que se exercia de uma maneira sociológica, isto é, atacando a sociedade. A ditadura fascista na Itália parecia mais uma ditadura política, limitada à esfera política, isto é, atacava, reprimia sobretudo aqueles que eram opositores ativos da ditadura. E, por outro lado, respeitava a monarquia, respeitava a igreja, respeitava a propriedade privada. Portanto, parecia uma ditadura, enfim, era uma ditadura, sim, para quem era liberal ou conservador e acreditava na democracia, era uma ditadura. Altura, dentro daquele esforço que tu dizes, ponham-se na cabeça de 1933,
a lógica de democracia versus ditadura também não era tão óbvia como nos dias de hoje. Por vezes a questão era escolher entre ditaduras, quer dizer, e a Alemanha em 1933 estava-se a começar a aproximar de algo disso. Ou a ditadura do presidente, ou uma ditadura autoritária. Nem as ditaduras tinham tão má fama como hoje em dia, nem as democracias tinham tão boa fama como hoje em dia. Exatamente. Quer dizer, isto é, a democracia de Weimar tinha tornado a democracia algo que muita gente na Alemanha desprezava como um regime ineficaz, violento, agitado, incerto. Sim, como em Portugal podemos falar da Primeira República. Exatamente, que não conseguia assegurar a segurança, não conseguia garantir a segurança da população, nem sequer o respeito pelos direitos da população e, portanto, a ditadura do presidente, a ditadura de um partido, este fosse para restabelecer a ordem. Agora tratava-se de saber qual era a ditadura e muito provavelmente havia muita gente que pensava, bem, uma ditadura de Hitler, sim, se calhar é melhor do que a ditadura dos comunistas que vão tentar revolucionar a sociedade, fazer uma sociedade nova. Hitler talvez não vá por aí, talvez seja controlado por Papen, por Hindenburg e, portanto, e de facto Hitler também começa gradualmente como Mussolini, isto é, ele toma posse, não há ditadura no dia seguinte. Ele vai... Agora, ele procede gradualmente, mas muito mais rapidamente do que Mussolini. Isto é, ele consegue, em 6 meses, o que Mussolini demorou 3 ou 4 anos a conseguir. Isto é, instalar a ditadura de um partido na Alemanha. E aí aproveita oportunidades como, por exemplo, o incêndio no edifício do Parlamento, no Reichstag, em fevereiro. É um incêndio que durante algum tempo se pensou que talvez tivesse sido organizado pelos próprios nazis para justificar o regime de exceção que implantaram a seguir. Não, aparentemente terá sido mesmo causado por um militante da extrema-esquerda, comunista, holandês, que entrou por uma janela e provocou um incêndio lá dentro do Parlamento alemão. Esse incêndio é utilizado por Hitler como sendo o princípio de um golpe comunista. É assim que o governo de Hitler apresenta. Isto é o princípio de um golpe comunista. Atacam a casa da democracia, atacaram aqui o centro do Estado alemão, portanto temos de defender. E isso permite-lhe obter do presidente Hindenburg, portanto Hindenburg é o presidente sempre, Hitler é apenas chanceler, obter de Hindenburg a 28 de fevereiro um primeiro decreto a restringir as liberdades públicas, ou antes, a autorizar o governo a restringir liberdades públicas. Portanto, o governo pode limitar a liberdade de expressão, pode proibir manifestações, pode ignorar o habeas corpus, isto é, manter as pessoas prender e manter pessoas presas independentemente da acusação, e isto indefinidamente. Portanto, mas é uma lei de defesa do Reich, quer dizer, defesa do Estado contra um golpe comunista, a sua subversão pelos comunistas. E ainda houve eleições depois disso? Ainda há eleições, porque uma das coisas que Hitler também consegue do Hindenburg é a dissolução do Parlamento e a convocação de novas eleições, e estas eleições são eleições pluralistas, isto é, concorrem, portanto, são em março de 1933, a 5 de março, portanto, já depois do incêndio do Reichstag, já depois deste decreto. E concorrem sociais-democratas, concorrem comunistas, isto é, concorrem todos os partidos que existiam na República de Weimar. Aliás, Hitler não proíbe os comunistas. Isto é, apesar de os acusar de fazer um golpe e depois deixa-os ir a eleições. E porquê? Porque ele tinha medo que os votos dos comunistas passassem para os sociais-democratas e os sociais-democratas aparecessem como o maior partido. E, portanto, deixa os comunistas concorrer às eleições. E estas eleições de 5 de março de 1933 são muito importantes para perceber os limites do apoio aos nazis. Portanto, Hitler está no poder, está com estes poderes especiais, não só está no poder, mas está com poderes especiais, estes poderes que lhe vêm deste decreto de fevereiro de 1933. A situação também está a correr um pouco melhor, não é? Como tu dirias. Sim, e não consegue uma maioria. Portanto, com as SA, com as suas milícias nas ruas, a intimidar as pessoas, etc. Mas mesmo assim, os nazis sobem, a votação nazi sobe, mas sobe 33% para 43%. Portanto, tem 288 deputados. Portanto, ainda não tem maioria. Não tem uma maioria. Porque era 293, não é? 293, mas fica à beira. Mas não tem uma maioria. E isso mostra que as eleições foram de facto livres, não é? Se não teriam sido manipuladas exatamente, para ter a maioria. Repara, há 39 milhões de votantes
Os nazis têm 17 milhões, portanto há 22 milhões que votam noutros partidos, votam nos sociais-democratas, votam nos comunistas, votam nos nacionalistas. Os sociais-democratas e os comunistas perdem votos, mas os sociais-democratas descem de 20% para 18%, portanto perdem 2%, os comunistas 16% para 12%, portanto o Parlamento ainda é um Parlamento plural. Mas é deste Parlamento eleito, embora depois Hitler tenha começado a prender deputados comunistas e a prender deputados sociais-democratas e, portanto, a obter, digamos, vacaturas do Parlamento através da repressão, é deste Parlamento que Hitler obtém a 23 de março, portanto, não é do Presidente, é do Parlamento, uma lei concedendo ao Governo durante 4 anos poderes de emergência. Portanto, de facto, a ditadura é uma ditadura que é aprovada no Parlamento. Tem 444 votos a favor, 94 votos contra e 109 abstenções. Muitas destas abstenções são gente que deputados que já estavam presos e não puderam votar. Mas mesmo assim, aí já houve intimidação nessa votação. Mas repara, antes das eleições já havia intimidação também, mas as pessoas ainda votaram. Depois houve uma necessidade dos nazis de controlarem, digamos, o Parlamento através aí da intimidação, prisões, etc. E não há resistência, quer dizer, não há... E porquê é que não há... Quer dizer, porquê é que não há resistência? O que é que faz com que não haja mais resistência? O que é que faz com que sociais-democratas, comunistas e outros partidos, quer dizer, de repente não percebam bem, isto está-se a tornar uma ditadura de partido único, portanto vamos para a rua, vamos resistir. Muito provavelmente muitos ainda pensam em Hindenburg, quer dizer, o presidente, o chefe de Estado é Hindenburg, é o Marshal Hindenburg. Mas tu em julho de 1933 já não há mais partidos legais na Alemanha? Repara, não há partidos com a possibilidade de terem atividade legal. Quer dizer, Hitler... Os nazis nunca verdadeiramente mudam a Constituição de Weimar até 1945. Hitler é o chanceler. Ele nunca chega sequer a ser presidente, quer dizer, é o chanceler. E depois é aclamado por um cargo, ou antes é-lhe atribuído um estatuto que não está na Constituição, que é o de Führer da Alemanha. Isso não vem em Constituição nenhuma, não é legal, quer dizer, não é uma posição legal, é uma aclamação. Ele é o líder supremo da Alemanha. Mas a única posição que ele tem é de chanceler da Alemanha, nomeado por Hindenburg. Portanto, isto é, os nazis nunca tentam estabelecer um outro tipo de Estado, isto é, criam uma situação de facto, que é os partidos não terem a possibilidade de se manifestarem, nem de atuarem, os seus dirigentes estarem presos, quer dizer, mas não há de facto uma mudança em termos legais, quer dizer, uma mudança em termos legais. E há a ideia de Hindenburg, isto é, que Hindenburg e o exército que segue Hindenburg não deixariam Hitler ir longe demais. Isto é, deixavam estabelecer uma ditadura, mas não muito mais do que isso. E há, por exemplo, um acontecimento que é lido dessa maneira. Em junho de 1934, Hitler elimina brutalmente os líderes nazis que eram considerados mais radicais. A Noite das Facas Longas. A famosa Noite das Facas Longas, isto é a direção das SA. E, portanto, Hitler parece ir caminhar, como aliás tinha feito Mussolini, na direção de um acordo com o establishment, quer dizer, com as classes dominantes da Alemanha. Porque não eliminou os militares, é bom sublinhar os militares, com o presidente Hindenburg, com os militares. Portanto, o exército continua à parte. Hitler, quem manda, o exército é uma espécie de Estado dentro do Estado. E, portanto, não está sujeito ao governo. Está ligado está na mesma situação com que esteve durante a República de Weimar, na mesma situação em que tinha estado durante o Império. Portanto, há, digamos, 2 governos paralelos na Alemanha. Há um governo civil, administra o país, administra o Estado, e há uma espécie de governo militar que administra as Forças Armadas. Certo. E ambos reportam ao presidente, ou antes reportavam ao imperador, e aqui reportam ambos ao presidente. Portanto, o exército mantém-se teoricamente autónomo durante estes anos, em 1933, 1934. Portanto, a sua referência é Hindenburg, não é Hitler. O comandante
Supremo. Aliás, é um colaborador de Hindenburg, que é um general von Blomberg, que é o ministro da Defesa e ao mesmo tempo comandante em chefe do exército. É ele, quer dizer, é um colaborador de Hindenburg. E mesmo quando Hindenburg morre em agosto de 1934, e esta é uma morte já fundamental porque deixa de haver esse contrapeso representado por Hindenburg, mas continua a haver o exército. O exército continua separado. É este general Werner von Blomberg que continua a ser o comandante do exército. E isso mantém-se até 1938. Nós, se calhar para o ano, devemos de falar na Noite das Facas Longas, mas só para recordar aquilo que tu disseste, não sei se ficou muito claro, tu disseste que ele eliminou os membros mais radicais do Partido Nazi, não os mais moderados, foi os mais radicais. Os mais radicais, aqueles que queriam uma revolução nazi. Certo. E Hitler diz nessa altura, em 1934, a revolução nazi acabou. Isto está terminada. Não vamos fazer mais nada. Certo. Portanto, é uma ideia de que chegou àquela situação em que tinha chegado Mussolini em Itália, que é domínio político pelo Partido Fascista e depois respeito pela Igreja, respeito pela monarquia, respeito pela sociedade tal como ela estava organizada. Certo. Mas depois da morte de Hindenburg, ele também não deixou que existissem eleições para um novo chefe de Estado, não é? Não, ele deixou esse vazio. Deixa o vazio, simplesmente também não o assume. Não assume, quer dizer, ele continua como chanceler e é Führer da Alemanha, mas continua a deixar o exército. Portanto, até meados da década de 30, portanto, mantém-se o que Hitler ainda consegue é para quem se quer enganar a si próprio. Isto é para quem queria enganar-se no sentido até de não se preocupar. Há a ideia de, pronto, está bem, isto é uma ditadura dele, mas ele não vai fazer mais nada. Em 1935, ele retira a cidadania aos judeus, impede os judeus de exercer profissões ou função pública, de casar com alemães, etc. Enfim, depois há mas, repito, os judeus são uma minoria, portanto, a maior parte da população não é atingida por estas leis raciais. Portanto, é provável que não desse tanta importância como isso àquilo que estava a acontecer aos judeus, e aquilo que acontece é uma espécie de a ideia de estabilização, regularização da vida na Alemanha. Quer dizer, é isso que Hitler parece estar a querer fazer. Portanto, repito, até 1938, em 1938 há mudanças. Com a invasão, vamos falar disso. Nós temos uma política que de repente torna-se muito agressiva posterior, com a invasão da Checoslováquia, e curiosamente esse ano começa com a admissão do general Werner von Blomberg, que era o último resquício daquele regime hindenburgiano, quer dizer, em que as Forças Armadas eram autónomas, e portanto acaba a independência das Forças Armadas. Agora, a ironia desta história toda, enfim, iremos contar provavelmente o que aconteceu a seguir noutros programas e daqui a e nos próximos anos. Mas a ironia desta história é que em 1933 a Alemanha podia ter tido uma ditadura militar. Enfim, uma coisa terrível para a democracia. E que foi com a ideia de que era preciso voltar ao governo parlamentar democrático que Hitler pôde, quer dizer, começar a estabelecer aquilo que veio a ser a ditadura nazi, e que mesmo em 1933, muito provavelmente, muita gente não esperava que fosse, mesmo aqueles que atacavam muito Hitler, como por exemplo sociais-democratas e comunistas, mesmo eles estavam à espera que ele não durasse no poder, que ele não se aguentasse. E aguentou e depois fez o que fez, e quando olhamos agora para trás, a história parece-nos uma história incompreensível. Quer dizer, como é que não separou este homem? Como é que não viram, não é? Não separou porque ninguém o levou a sério, quer dizer, até demasiado, até quando de repente perceberam que aquilo era a sério, já era demasiado tarde. Quer dizer, portanto, há a capacidade que eu creio que aquilo que em história permite que estas coisas aconteçam é mesmo a falta de imaginação, que é uma das coisas que mais caracteriza as sociedades e as pessoas. As pessoas não conseguem imaginar coisas para além daquilo que experimentaram e que viveram, e portanto não conseguem mesmo imaginar que as coisas se tornem muito piores
E mesmo quando esperam que as coisas se tornem um bocado piores, é esperando ter a vantagem disso, como aconteceu aos comunistas, que ficaram todos satisfeitos por Hitler ir para o poder em janeiro de 1933, a melhor notícia que eles tinham tido em anos. Quer dizer, portanto, esta espécie de cegueira, enfim, faz lembrar aquele dito da Antiguidade Clássica, que os deuses cegam aqueles a quem querem perder. Quer dizer, e de facto há este tipo de cegueira. Agora, fazer história implica, digamos que, perceber o papel que esta incapacidade de imaginar, a incapacidade de ver, desempenha na história para determinadas coisas poderem acontecer. Isto é, as pessoas não conseguirem, por e simplesmente, imaginar. É inimaginável. Não, isso não pode acontecer, portanto não vai acontecer. Não. Às vezes acontece. Como aconteceu neste caso. E o resto é história. Bom, terminamos assim este nosso programa. Nós voltamos para a semana. Até lá.